Olá, tudo bem? Meu nome é Gilberto, eu sou coordenador da Consulta e Treinamentos aqui em Curitiba e nós estamos aqui novamente usando o nosso canal do YouTube para trazer algumas informações atinentes aí ao direito tributário. Este canal é dedicado a trazer informações, discussões e, como no momento, dicas, como a que eu pretendo trazer a vocês, decorrente aí de uma solicitação de consulta de cliente nosso e que merece sim ser trazida à discussão, até porque o direito tributário é um campo extremamente generoso em controvérsias. E eu sempre costumo dizer aos meus alunos, aos meus colegas de trabalho, que verdade absoluta em direito tributário é algo que ainda está por ser alcançado na maioria das vezes, não que não tenhamos alguns dogmas, né? Mas a maior parte do que nós temos são discussões e nós temos aí que considerar isso no mundo acadêmico, ou seja, aquela história de dizer que está errado ou que está certo, ele prescinde necessariamente de uma discussão obrigatória da temática envolvendo para ver se não existem outras verdades mais concretas que aquelas que nós sustentamos. E desta feita, eu trago para vocês um tema extremamente interessante, trazido por um consulente nosso, acerca da possibilidade de creditamento do imobilizado. Questão que nós já vamos aí trazer para vocês, né, no âmbito do ICMS, e em especial o momento adequado deste creditamento, se nós estivermos falando da montagem deste bem dentro da atividade da empresa. Nós temos de plano, vamos trazer aqui para vocês a ideia da montagem decorrente de construção civil, e nesse aspecto vários estados já se pronunciaram dizendo não ser cabível. O próprio judiciário já disse que material de construção, imóveis de uma forma geral, são sujeitos a ITCMD, a variação de ganho de capital e, por conseguinte, não tem conexão com a atividade tributária do ICMS, e é por isso que a lei usa a expressão bem alheio. Mas antes também é importante fazer um marco definidor para isso. Até o advento da Lei Candir, a Lei Complementar 87 de 96, nós tínhamos aí um pensamento muito mais generoso, oriundo do convênio CM 66 de 88, que adotava o conceito do chamado crédito financeiro. Não haviam muitas restrições e tudo aquilo que contribuísse direta ou indiretamente para o resultado, que fosse o que se dizia na época, uma condição sine qua non para que o resultado se apresentasse, poderia gerar crédito. Por isso, todo e qualquer posicionamento anterior à Lei Complementar 87 de 96 tem que ser olhado com muita serenidade. Por quê? Porque a partir da Lei Candir houve uma restrição bastante aguda com relação a esse critério. Tanto que hoje nós adotamos o conceito de crédito físico, ou seja, indiretamente usamos uma tríade de observações: o bem tem que ser ou consumido, ou desgastado, ou incorporado no processo produtivo final, né? E quando usamos a expressão produtivo aqui, apesar de se usar num contexto de contabilidade de custos industrial, também é importante se observar que mesmo nas atividades mercantis e de serviços de transporte e comunicação tributados pelo ICMS, onde seja cabível o crédito, nós podemos adaptar essa interpretação. É bom lembrar aqui uma citação feita pelo professor Marco Aurélio Greco, em 1989, aqui em Curitiba, quando do surgimento do ICMS, sobre o que ele entendia ser este, na época, novo imposto, que misturava de um lado a tributação de bens tangíveis e de outro os bens intangíveis. Está aí o julgamento do Supremo Tribunal Federal por ocorrer em relação ao software, para provar que realmente o tema é amplo. E ele dizia que o ICMS era a mistura de um troço, um negócio, que deu nisso. É uma expressão engraçada, mas que mostra realmente que temos coisas bem distintas, e tentarmos achar uma regra geral para tudo no ICMS é impossível. Quem milita na área sabe que o ICMS é um imposto das regras e das exceções, e para que não fiquemos limitados a isto, é bom se lembrar que existem exceções aos montes, e pior,
há exceções das exceções, que necessariamente não voltam à regra, o que torna esse imposto realmente uma complexidade sem tamanho e acaba por dar um valor adequado a essa expressão oriunda do querido professor Marco Aurélio Greco, a quem nós saudamos pela contribuição natural ao direito tributário pátrio, né? Bom, voltando ao tema, também é importante observar algumas regrinhas aí tiradas até de doutrinadores, como o professor Roca Rasa, o próprio Geraldo Ataliba, que diziam que o crédito, oriundo do texto constitucional lá no artigo 155, antes de tudo, ele tem que ser entendido como direito de abatimento. E ele tem que representar uma possibilidade, aqui quem diz somos nós, de evitar que haja débito em duplicidade. É bom lembrar que a partir da década de 40, naturalmente 50, começou a se discutir aí o princípio da não cumulatividade. Então, quando analisamos a figura do crédito, nós não podemos fazer uma análise passional no sentido de entender que tudo tem que dar direito a crédito porque nós achamos que isso possa acontecer, quando na realidade tem que se interpretar um nexo de causalidade entre a figura do crédito e um potencial débito futuro, porque a rigor, constitucionalmente falando, este crédito que representa um débito anterior, será usado numa futura operação com débito. Bom, entre mentes, chegamos aqui ao bem de imobilizado. Questão que foi apresentada pelo nosso consulente envolvia o artigo 26 do regulamento do ICMS do Paraná, que foi feito numa interpretação literal pelo nosso consulente, e entendendo que o dispositivo, que basicamente repete o que a lei complementar 87 de 96, no seu artigo 20 e parágrafos, determina, do momento da apropriação na entrada no estabelecimento. E ele sugeriu que, em que pese não estar montado bem, não está produzindo ainda, a lei fala em crédito na entrada, e por conseguinte ele entendia que isso seria possível. Bom, vamos analisar aqui a questão sob vários prismas. Inclusive, nós investigamos posicionamento do setor consultivo paranaense, do setor consultivo catarinense, e localizamos em São Paulo uma resposta a uma consulta, a número 15146 de 2017, que nós vamos comentar aqui na sequência, inclusive dividindo a tela para que nós possamos entender um pouquinho. Mas antes que se adiante ao tema, algumas regrinhas são muito importantes que nós tenhamos aí de plano para nós não perdermos o raciocínio. O texto constitucional, ele determina a regra e determina a lei complementar a tarefa de estabelecer os critérios. Também outro tema que está em voga hoje no Supremo Tribunal Federal e que tem sido discutido em muitos lugares, inclusive nas mesas de debate do IBDT, onde nós temos participado, e eu recomendo àqueles que puderem assistir, atualmente todas online, todas as quintas-feiras a partir das 8h15 da manhã, fica aqui a publicidade de algo que realmente é bom, com muita gente de muito conhecimento lá dentro, né? O que eu gostaria de chamar a atenção aqui? Primeiro, quando falamos em critérios, e essa discussão que está no Supremo Tribunal Federal, o que existe hoje é uma discussão sobre a flexibilização da legalidade. Até onde a legalidade pode estabelecer restrições de crédito que o próprio texto constitucional não estabeleceu. Ou seja, por mais que eu tenha um posicionamento a passar para vocês aqui sobre o crédito imobilizado, é bom que você frise que a discussão vai persistir. Então, por mais que nós tenhamos uma posição hoje a partir do entendimento, e aqui eu faço uso do direito positivo, do direito comparado do Estado de São Paulo, o assunto naturalmente merece discussão. E a ideia nossa aqui não é fechar a questão, mas mostrar que temos que navegar um pouquinho. Como diria Fernando Pessoa, navegar é preciso, mas quem leu o resto sabe que navegar não é preciso. E antes que seja uma contraditoriedade, é bom que se diga que é preciso navegar, mas a precisão do navegador realmente não é possível ante as turbulências do mar, não é isso? No direito tributário, essa precisão também não existe. É por isso que eu quero aqui dividir com vocês, né, o quadro da resposta à consulta tributária 15146 de 2017, feito em São Paulo, em que nós temos que observar algumas regrinhas. Antes de entrarmos nessa consulta, eu falei do convênio 66 de 88,
é o convênio ICM 66 de 88, e é bom lembrar que nós temos aí, antes disso, conceitos que não se repetiram atualmente, que era o conceito do semi-elaborado e em relação às exportações e dos não industrializados. Com o advento da Lei Candir, as exportações não passaram mais pelo processo de tributação como anteriormente. E isso naturalmente foi uma moeda de troca. É por isso que, de certa forma, a restrição creditícia hoje na lei talvez se justifique, não que nós necessariamente concordemos. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui do nosso comentário oriundo dessa discussão? Primeiro, vocês veem marcado aqui, né, na ementa da consulta, e eu repito, esse é um posicionamento de São Paulo e que nós queremos apenas pontuar algumas questõezinhas. O consulente indaga exatamente sobre o momento de apropriação, se é na entrada do bem ou o momento que ele efetivamente entra em produção. No item 1, a apresentação da empresa que trabalha na fabricação, no ramo de fabricação de caminhões e ônibus, e que pretende, com a consulta, definir o momento exato da apropriação desse crédito. Ela afirma no seu item 2 que esse prazo é de 48 meses, isso é a afirmação do consulente, né? E que, portanto, ela teria que se fazer na entrada desse bem no estabelecimento. A exemplo do nosso consultante aqui no estado do Paraná. E aí a dúvida, se é na entrega física ou no momento em que estiver sendo instalado e em efetivo funcionamento. É importante observar aqueles que são estudiosos e vão continuar investigando esse tema. O próprio consulente aqui, ele faz remissão a outras consultas de São Paulo, a 5.005 de 2015, a 87 de 2016, 8710 de 2016, a 935 de 2016, a 495 de 2014, 6.333 de 2015, 1.280 de 2013, a 105 de 2011 e 296 de 2009. Mais abaixo, eu vou chamar a atenção aqui, ele traz algumas considerações lá no tópico, no subitem 7.1, onde realmente já começa a haver a resposta por parte do setor consultivo. E segundo o setor consultivo, nas aquisições de bens que após instalados, integrados do ativo imobilizado e dão início à produção de mercadorias com saídas tributadas, o direito do crédito do valor de ICMS se daria a partir da efetiva operação. Nós não localizamos no texto constitucional, na Lei Candir e na própria Lei Paulista, como também na Paranaense e outras tantas que nós investigamos, um marco determinando o início deste acreditamento, em que pese as afirmações do setor consultivo paulista. Mas aqui algumas conclusões já imediatas nos parecem úteis. Primeiro, lá atrás nós falamos que o crédito ele é utilizado para abatimento de futuras dívidas tributárias no ICMS. Ora, se nós não temos o débito naquele instante, o crédito não seria possível à luz da regra geral de que saídas com isenção ou não incidência não poderiam gerar crédito. Claro que isso é uma construção, né? De outro modo, também a interpretação do conceito de bens alheios à atividade. Lembrando o conceito de atividade produtiva, atividade de industrialização, comercialização, prestação de serviço de transporte ou comunicação. Ora, se o bem não está em uso, essa atividade não se perfaz. Para se construir a ideia de que o bem é alheio à atividade é um pulo. Repito, aqui a discussão está no Supremo Tribunal Federal, o problema da flexibilização da lei em jogo aqui, porque o consultor do Estado de São Paulo interpretou a norma a seu bel prazer, estabelecendo limitações que, convenhamos, não existem na legislação e no ordenamento pátrio. E é por essa razão que a consulta está sendo trazida aqui como discussão. Um referencial positivo ou negativo, mas merece a discussão. Também é importante se observar que o grande problema é que a lei não trouxe parâmetros. E aí talvez o grande pecado da Lei Candir. Não estabelecer um critério do que seja bem alheio do momento em que isso deveria acontecer. Talvez fique aí a sugestão, se o ICMS sobreviver com uma potencial reforma tributária, que esse critério seja estabelecido para oferecer maior segurança jurídica ao nosso contribuinte. No subitem 8.1 da mesma consulta,
representante da Secretaria de Fazenda de São Paulo informa que na montagem de bens para o ativo imobilizado, o direito ao crédito do valor do ICMS que onera a entrada de partes e peças utilizadas para este fim, dar-se-á a partir do momento que os bens produzidos entrarem em operação e iniciarem a produção ou comercialização de mercadoria, e não a partir da entrada, ou seja, para o bem ou para o mal, como posicionamento da Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, o crédito se dá na efetiva utilização. É importante também observarmos aqui, olha o caput, né, do tópico, o item 8, onde ele alega que a interpretação é oriunda do artigo 20 da Lei Candir e o artigo 61, parágrafos 2º e 10 do Regulamento ICMS, e ele em dado momento retorna ao artigo 66, que é a questão do bem alheio. Ora, é uma construção e que talvez mereça questionamentos. E a ideia aqui, como dito a vocês, não era necessariamente provar que o argumento é definitivo, mas é lembrar a todos que militam nessa área que nós vivemos em tempos de SPED, de nota fiscal eletrônica. Ao registrarmos um crédito e não temos a equivalente saída, os sistemas podem apurar esse creditamento indevido. Uma própria fiscalização efetiva talvez. E à luz da interpretação de São Paulo, provavelmente haverá um questionamento nesse sentido para os contribuintes que fizerem um aproveitamento. Também nós chamamos a atenção que a discussão é muito grande, e não quer dizer que nós estejamos aí defendendo o posicionamento de São Paulo, mas é um posicionamento que talvez mereça ser considerado para o contribuinte na medida em que há uma tendência restritiva. Aqueles que quiserem continuar discutindo o tema, além de tudo isso que nós lembramos, nós reforçamos aqui algumas observações que têm que ser levadas em consideração. Primeiro, em tempos de SPED, inteligência artificial, há uma imediatez de informações muito grande. E se você adota uma postura conservadora, ou mesmo moderada, no que diz respeito ao crédito, talvez o melhor caminho, antes de efetuar o crédito, principalmente porque boa parte dos estados não tem posicionamento, seria adotar o que nós chamamos de medida preparatória administrativa, formular uma consulta por escrito, informando que não está apropriando, evidentemente, o respectivo valor. Uma observação também, e essa é uma interpretação que não é necessariamente literal, mas é baseado no ensinamento acadêmico de que o que a lei não vede, a lei permite. Se nós formos olhar rigorosamente, tal restrição não existe. Então é um argumento realmente favorável a se pensar. Então, primeiro passo, buscar o entendimento oficial do Estado. Vai que no seu Estado existe um posicionamento positivo e essa discussão cai por terra na esfera administrativa, né? E o fundamental é entender que essa discussão na esfera administrativa não encerra uma eventual discussão na esfera judicial, à luz da garantia do artigo 5º do texto constitucional. O problema todo aqui, e para nós partirmos já para o nosso fechamento deste nosso encontro aqui, é que nós estamos discutindo aqui os limites da legalidade. E aqui eu pego um entendimento do professor Fernando Scaff, segundo o qual nós temos que considerar que existe uma análise em que a legalidade tem que ser vista sob dois âmbitos. O âmbito da legalidade geral, que é o artigo 5º, inciso 2, e que pode tudo, mas não pode necessariamente sobrepor a chamada estrita reserva legal, que é o âmbito da legalidade lá do artigo 150 do texto constitucional, segundo o qual a legislação tributária tem regras próprias. E se nós formos olhar tanto o âmbito geral quanto o âmbito específico, tais restrições não foram necessariamente impostas. Fica aqui a discussão. O tema ainda merece muito mais. Eu fico feliz em ter trazido essas ponderações e considerações a vocês, deixando bem claro que, embora haja um posicionamento, o tema está em aberto. E agradecer àqueles que têm enviado sugestões e convidar você que queira enviar sugestões para que nós possamos aqui fazer um comentáriozinho sobre isso e de repente contribuir com a discussão. Nós estamos aí disponíveis. Como fazer? Olha, Consulta Treinamentos tem um site, tem um e-mail, e depois vai ser colocado o e-mailzinho aqui embaixo
para vocês poderem, sempre que desejarem, enviar sugestões, para que a gente possa trazer, sempre que possível, aí, essas discussões para vocês. De resto, agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer àqueles que gostaram da nossa discussão, né, que deem o seu likezinho, é muito importante para nós. Também divulguem o material, né, e principalmente se inscrevam no nosso canal para que recebam notificação de futuras discussões como essa. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau!